No conto desta semana, Antônia e Fernando, dois corredores experientes na maratona da solidão, encontram um no outro um atalho para a companhia. Mas ao queimar as etapas, o fantasma do passado começa a sussurrar. A pressa é um velho refúgio, e o amor pode ser a próxima vítima de uma repetição que ambos conhecem de cor. Ela se chama Antônia, ele, Fernando. Eles se encontraram em um sábado de sol raso, num café que não escolheram, mas que ficava a meio caminho das casas de cada um. Um cálculo geográfico, não um capricho. Ambos tinham filhos na faixa dos 9 aos 14 anos. Ambos tinham as mãos livres de alianças há mais tempo do que conseguiam lembrar sem fazer um esforço consciente. A solidão, para eles, não era mais uma paisagem estranha. A pilha de louça para uma pessoa na pia, o silêncio que podia ser preenchido com o som da TV ou com um zumbido dos próprios pensamentos. Era confortável, era leve, era às vezes levemente insuportável. O interesse foi um reconhecimento, não uma faísca, mas o acender de luzes em um cômodo que se julgava conhecido. Ah, você também mora aqui? Nos olhares, nos sorrisos contidos, na maneira como ambos sabiam o preço exato da solidão e do tempo livre, havia uma linguagem comum. E então, quase como um acordo subentendido, decidiram falar essa língua o mais rápido possível. Eles queimaram etapas. O primeiro encontro no café durou 3 horas. O segundo, 2 dias depois, foi um jantar. No terceiro, ele conheceu os filhos dela no almoço dominical que teve o ar de uma reunião de negócios familiares. Ela conheceu os dele na semana seguinte, num cinema, onde as crianças ficaram em uma fileira e eles em outra, trocando olhares sobre as cabeças dos pequenos. No mês seguinte já se perguntavam em vozes baixas na cama se não seria mais prático, mais inteligente, pensar em uma convivência. Já somos crescidos, ele dizia, acariciando o cabelo dela. Já sabemos o que queremos, ela completava, encostando a cabeça em seu ombro. Era uma lógica irrefutável. Eram 2 experientes em atalhos, cortando o caminho pelo mato alto da arte de cortejar, para chegar mais rápido ao oásis da companhia. Algo começou a ranger, no entanto. Pequenas tensões quase imperceptíveis. Um comentário dele sobre a maneira como ela organizava a geladeira, que soou menos como uma observação e mais como um decreto. Uma ironia dela sobre o jeito muito correto dele dirigir, que deixou o carro em um silêncio por 3 quarteirões. Eram arranhões microscópicos na pintura nova. Desgastes discretos, cansativos. Foi numa tarde de semana, esperando na porta do prédio onde morava, que Fernando teve a primeira memória, um flash. Ele estava ali sob a marquise e viu uma mulher de cabelos escuros sair do prédio ao lado. Não era Antônia, era ninguém, mas o gesto dela, o modo como ajustou a bolsa no ombro, foi um interruptor. Memória de Fernando, camada 1. Ele tinha 35 anos, conhecera a mãe de seu filho mais velho em um curso de especialização. Em 3 meses estavam morando juntos. A justificativa era a praticidade, dividir aluguel, rotinas, a vida. Era eficiente, era adulto. O rangido começou com a toalha molhada em cima da cama. Depois foi a conta do supermercado. A família dela nas tardes de domingo. O silêncio no carro que já não era de cumplicidade, mas de um cansaço que começava nos ossos. A separação foi um acordo de desgaste. Um morno não deu certo. Antônia chegou sorrindo. Um guarda-chuva colorido na mão. Pronto, disse ela. Ele assentiu, mas por dentro uma engrenagem solta girava no vazio. Para Antônia, o insight veio durante uma tarefa banal.
Ela estava lavando as xícaras do café da manhã que haviam tomado juntos na sua casa. Ele já tinha uma gaveta com meias e cuecas lá. Ela, um necessaire completo no banheiro dele. A água quente escorria sobre a porcelana quando ela olhou para a xícara de Fernando. Azul, simples, e sentiu, não carinho, mas uma pontada de obrigação. Memória de Antônia, camada 1. Ela tinha 38 anos. O ex-marido, pai de sua filha, era um colega de trabalho. Foram de um happy hour para um fim de semana juntos, para uma mudança de apartamento em 6 meses. Tudo muito rápido, muito... Por que esperar? Lembrava-se do dia que olhou para ele no sofá e pensou: eu nem sei qual é o seu filme preferido. E pior, não tinha mais vontade de perguntar. O amor havia evaporado no vácuo criado pela pressa de se instalarem no amor. O celular tocou, era uma mensagem dele. Penso em você. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Os dedos dela digitaram uma resposta igualmente doce, automática. Era o protocolo, o roteiro. Num domingo, levaram todas as crianças para o parque. Foi uma operação logística. Lancheiras, garrafas d'água, bronzeador. Sentaram num banco enquanto os filhos se misturavam. Desconfiados no início, depois relaxados na indiferença típica da idade. Foi então, vendo o filho dele empurrar a filha dela no balanço, que Fernando teve a segunda camada. Memória de Fernando, camada 2. Antes da mãe de seu filho, houve outra. Uma paixão de verão, literalmente. Em dezembro estavam loucamente apaixonados. Em janeiro falavam em noivado. Em fevereiro, ela terminou por mensagem. Disse que ele era intenso demais, que a asfixiava. Ele nunca havia entendido. Agora, vendo a cena doméstica e acelerada que criava com Antônia, começava a entender. Era o corredor que esprinta nos primeiros 100 metros de uma maratona. Antônia tirou uma foto das crianças. Olhou para a imagem dela na tela. Uma família instantânea, bonita, fabricada. Então veio a segunda camada. Memória de Antônia, camada 2. Depois do divórcio, houve um homem, um viúvo gentil. No segundo encontro, ele já falava em apresentá-la às irmãs. No terceiro, comentou sobre um apartamento maior que tinha. Ela fugiu. Disse que não estava preparada. Mentira. Ela era reparada. Reconhecera o preço da pressa, o mesmo de agora. Naquela noite, depois de deixarem as crianças em suas respectivas casas, foram para o apartamento dele. O silêncio entre eles já não era de companhia, mas de uma pergunta pairando no ar, não formulada. Ele abriu uma garrafa de vinho, ela aceitou uma taça. Sentaram-se no sofá, com 1 metro de distância entre eles, que parecia um abismo. Antônia, ele começou olhando para o líquido rubro. Sim, a voz dela era suave, cautelosa. Você acha que a gente... Ele travou, não sabia como dizer. Acho, ela respondeu sem que ele terminasse. Sabia o que viria. Ela também sentia. Memória final, camada-chave, Fernando. Ele tinha 8 anos. Estava no pátio da escola, no time de futebol. Era o último a ser escolhido, sempre. Um dia, viu um menino novo, também sozinho. Correu até ele, agarrou a sua mão e disse ofegante: Vamos ser os melhores amigos já? O menino olhou assustado, puxou a mão e fugiu. Fernando ficou parado, segurando nada. A vergonha queimava seu rosto. A amizade, o amor, não se decretam, crescem. Memória final, camada-chave, Antônia. Ela tinha 10 anos. Seus pais haviam se separado. A mãe, nos primeiros meses solteira, trazia para jantar uma sequência de tios. Todos eram maravilhosos. O homem da sua vida, na primeira semana. Na terceira, sumiam. Antônia aprendera, assistindo da porta do quarto, que o afeto era uma coisa urgente e frágil.
que precisava ser agarrado e consumido rápido, antes que evaporasse. Um medo de faltar, de sobrar. Eles não compartilharam essas memórias finais em voz alta. Ficaram ali, sentados, cada um visitando seu próprio labirinto e chegando à mesma sala central, o padrão dinâmico. A queima de etapas como um feitiço contra a solidão que acabava por criar uma solidão a dois, mais sofisticada e mais cansativa. Foi ela quem quebrou o silêncio com o movimento. Ela se levantou, pegou a taça dele, que estava quase cheia, levou as duas para a pia. Ele a observou, a viu lavar as taças com uma calma que nunca tinham tido, secá-las, guardá-las no armário. Um ritual simples, desacelerado. Quando ela voltou para a sala, não se sentou no sofá. Sentou-se no chão, encostada no móvel, olhando para a janela escura. Ele deslizou do sofá e sentou-se no chão também. Não a tocou. Não falou de futuro ou de praticidade. Apenas sentou-se ao lado dela, na mesma altura, os ombros quase se tocando. A velocidade do mundo lá fora, dos aplicativos, dos prazos, dos filhos crescendo continuava. Mas ali, naquele corredor de memórias que desembocava no silêncio do presente, eles pararam. Não era um fim, era uma desaceleração. A percepção, tardia e docemente amarga, de que talvez o tesouro não estivesse na linha de chegada que tão ansiosamente buscavam, mas nesse instante de pausa, nesse compartilhar de um padrão reconhecido, sem tentar consertá-lo imediatamente. Antônia inclinou a cabeça levemente, até que o cabelo dela tocou o ombro dele. Fernando não se moveu, deixou o peso ínfimo, o calor mínimo, repousar sobre ele. Eles não sabiam o que viria depois, mas pela primeira vez estavam dispostos a não saber, juntos e devagar. Essa história agora é sua. Ela mora onde moram todos os contos da Casa 12, no espaço entre o que se conta e o que se cala. Se ela ecoou em você, curta e compartilhe este episódio com alguém. Siga Contos da Casa 12 nas redes sociais. Afinal, algumas histórias só se completam quando são passadas adiante.